Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou utilizar aquela tinta Tempera Guache, que é solicitada no material escolar das crianças, super baratinha, para fazer um retrato. Será que eu vou conseguir? Bom, para fazer o meu desenho eu utilizei papel Canson 224 gramas. Como eu vou fazer uma pintura, né, e vou utilizar um pouquinho de água para dissolver a minha tinta guache, então eu gosto sempre de prender o meu papel com fita crepe, assim mesmo. Em toda a volta dele eu faço uma moldura de fita crepe para ele não se dobrar, sabe? Ele começa a envergar quando a gente começa a pintar se eu não prender. Então eu gosto de fazer assim porque daí o papel ele não enverga, fica bem retinho. E também porque depois quando eu tirar essa fita, vai ficar uma bordinha, uma moldura branca em todo o meu desenho também. Acho que fica super bonito, bem charmoso. Para fazer a minha pintura, então, eu comecei aí fazendo o meu fundo, utilizando uma tinta azul misturada com um pouquinho de branco. Uma coisa que eu percebi nessas tintas guaches é que quando a gente utiliza somente a cor, por exemplo, se eu utilizasse só o azul para fazer esse fundo, todas as tintas que elas são coloridas, elas são mais transparentes, elas têm mais transparência, sabe? Então eu teria que fazer provavelmente umas 3 demãos para cobrir bem o meu fundo. E quando eu misturo com o branco, eu vejo que as cores elas ficam mais fortes, mais consistentes e elas preenchem melhor o meu fundo. Então, quase todas as cores eu misturei sempre com um pouquinho de branco, justamente para não precisar ficar dando muitas demãos, né? Já ter a cor mais pronta assim para fazer a minha pintura. Terminando o fundo, então eu já preparei os tons para compor a pintura da pele, do rosto, então da minha personagem, né? Aí eu já fiz ali uma mistura com um tom de pele, sempre misturando com um pouquinho de branco, então para a cor não ficar tão transparente, ficar mais consistente. Então eu já peguei e já fiz ali o tom médio, que seria a cor da pele dela. Fiz também daí um tom um pouco mais escuro para já começar a fazer as sombras, um outro ainda mais escuro para marcar um pouquinho mais. Então naquele meu prato ali, eu já deixei assim algumas misturas já prontas para mim não perder tempo, sabe? Porque uma coisa que eu percebi assim nessa tinta guache escolar é que se tu começar a pintar uma camada em cima da outra, muitas camadas, sabe? Por exemplo, se eu pintasse todo o rosto dela de uma cor e depois fosse fazer a sombra em cima e mais a luz, então que o papel começa a ficar muito emplastado, fora que eu ia demorar muito mais tempo porque eu teria que esperar secar bem mesmo cada camada de tinta, né, para poder passar outra. Então, para facilitar meu trabalho, ser um pouquinho mais ágil e também eu não correr o risco de ter esse emplaste no meu papel, eu peguei e já fiz os tons antes que eu ia utilizar na sombra e também na parte mais iluminada do rosto. E aí eu já fui construindo a pele dela, já fazendo ali, já colocando ali as partes que eram mais escuras, já misturando com as mais claras. E assim eu fui compondo todo o rosto, né? Toda a pintura do rosto. Na bochecha, eu gosto sempre de fazer umas bochechas mais coradinhas, mais rosadinhas. Eu tentei deixar a bochecha dela mais rosa nessa etapa da pintura, e aí eu não gostei, não achei legal, achei que ficou muito estranho, sabe? Então eu acabei cobrindo mesmo com o tom normal ali da pele dela, e depois que eu deixei secar bem mais pro fim da pintura, daí que eu consegui acrescentar um pouco mais, então, desse tom corado nas bochechas e melhorar um pouquinho as sombras, mas daí eu tive que esperar a pintura secar bem para mim poder fazer esse acabamento. Bom, à medida que tu vai pintando, daí tu vai pegando cada vez mais prática, então te adaptando com esse tipo de tinta, né? E aí eu fui entendendo melhor como que essa Tempera Guache escolar aí funciona. Para desenvolver essa pintura eu utilizei um pincel pequeno,
justamente como eu fui pintando assim já todas as partes ali ao redor do olho, depois o nariz, o queixo, fui pintando assim parte por parte e já deixando mais ou menos finalizado, né? Então eu utilizei um pincelzinho pequeno, meu pincel que eu usei é tamanho 4. Eu utilizei um pincel redondo mesmo, dos que eu uso para aquarela, que é o que eu tinha aqui, mas talvez fosse um pincel chato e mais firme, seria até melhor, sabe? Mas eu utilizei os materiais que eu tinha aqui disponível, então a única coisa assim a dica que eu dou para vocês é de não usar pincéis assim muito largos, né? Para poder ir fazendo isso, poder ir pintando parte por parte no caso do rosto, do retrato, e já ir deixando mais ou menos finalizado ali com as partes de luz e com as partes de sombra. Uma das coisas interessantes da tinta guache é que como ela é opaca, né, ou seja, ela não é transparente, então tu consegue consertar alguma coisa que tu errou, que tu quer mudar o tom, que tu quer fazer diferente, então tu consegue arrumar. Vocês podem ver ali que primeiro eu fiz o batom dela, no caso, mais rosado, daí eu não gostei, achei que ficou muito apagado na pintura. Aí eu peguei e fiz uma outra mistura ali com o vermelho, daí aí passei em cima, daí já apagou aquela cor de baixo, né? Depois no iluminar também, depois eu diminuí um pouco aqueles riscos brancos, achei que ficou demais. Então mesmo as bochechas ali que eu tinha deixado muito rosa, sabe? Tinha ficado muito marcado ali as bochechas dela. Aí eu consegui passar por cima e consertar. Então isso é uma vantagem aí dessas tintas mais opacas, né? Que se fosse aquarela, que ela é transparente, já seria mais difícil, ia ficar cada vez um tom mais forte, sabe? Se fosse pintando por cima, né? E no caso aqui não, aqui se eu tiver uma cor escura e eu deixar secar bem e depois pintar com uma cor mais clara em cima, ela vai pegar a cor mais clara, sabe? Para pintar ali o cabelo, eu fiz no meu prato ali duas misturas de cores, né? Com marrom e com preto. Uma mais escura para fazer a parte mais escura do cabelo, das sombras ali, das repartições do cabelo, e outra mais clara para eu poder trabalhando com um pouquinho mais de volume. Aí eu peguei e primeiro fiz uma primeira demão assim, e aí eu achei que não ficou muito boa a cobertura. Depois na segunda demão eu consegui definir melhor assim alguns fios de cabelo, a repartição do cabelo, dar um pouquinho mais de movimento, né? Com luz e sombra ali nessa parte. Primeiro eu utilizei o meu pincel, esse fino que eu falei pra vocês, tamanho 4, mas depois eu usei mais fininho, um filete mesmo, para poder fazer os fios de cabelo. Daí para isso eu utilizei uma mistura ali de amarelo com branco, um pouquinho de branco, para fazer esses tons mais de luz, esses fios mais clarinhos no cabelo dela. Aí é isso que eu falei pra vocês. Depois de ter uma cor mais escura, eu deixei secar bem e fui com essa cor mais clara. E aí no guache ele pega, né? Ele pega porque ele tem essa característica de ser opaco mesmo, como ele não é transparente, então não se mistura uma camada com a outra. Se tu deixar secar bem, é claro, né? Agora na pintura ali do brinco dela, eu consigo explicar para vocês bem o que eu falei antes ali sobre as cores, né? No caso, os tons coloridos dessa tinta serem mais transparentes, sabe? Por isso tem que misturar sempre com um pouquinho de branco. Eu tinha borrado ali o contorno do meu brinco, eu tinha borrado com um pouco de azul, que era a cor do fundo. E aí eu fui passar o amarelo puro em cima. O amarelo puro ele não cobriu o azul nas partes onde eu borrei. Então depois eu tive que pegar e passei uma camada toda branca ali
Daí o branco cobriu tranquilamente, ó, pra vocês verem. O branco ele é mais consistente, sabe? E ele consegue então cobrir qualquer outra cor, né? Então por isso que em todas as cores ali, os tons que eu usei, eu sempre misturei um pouquinho de branco se eu não quisesse no caso essa transparência, para deixar ele mais opaco, mais forte, mais consistente. Então para todos eu misturei um pouquinho de branco. No final da minha pintura, então, eu peguei e utilizei algumas cores mais bem aguadas mesmo. Peguei só um pouquinho de pigmento, botei bastante água, sabe? E aí sim consegui fazer o efeito que eu queria ali, da bochechinha mais corada. Alguns pontos eu iluminei, eu melhorei um pouquinho ali também a pintura da sombra do olho dela, que eu fiz uma sombrinha rosa, né? Então eu melhorei assim o canto do olho para ficar com um formato mais legal. Consegui fazer então a bochechinha mais corada, ali com o tom bem mais aguado. Peguei só um pouquinho de pigmento, misturei com água ali no meu prato e eu consegui fazer esses efeitos assim para dar um pouquinho mais de profundidade. E aí eu retoquei só ali a parte dos brincos, então pessoal, para mostrar para vocês com um material baratinho, esse estojo aí com 12 cores de tempera guache e escolar, eu devo ter pagado uns 7, 8 reais e acabei fazendo um retrato com ele. Ficou um desenho bem legal, dá um pouco de trabalho, cada tinta tem a sua técnica, mas nada nos impede aí de fazer arte, de fazer aquilo que a gente gosta. Dá ou não dá para pintar com a tinta tempera guache e escolar? O que vocês acharam dessa pintura? Me conta aí nos comentários, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, tem mais vídeos aqui com pintura, com guache, com aquarela, então curte aí e até a próxima. Tchau!